Vamos lá, gente, prosseguindo, vamos falar agora de oferta, né? Informamos a vocês ainda há pouco que essas práticas comerciais, elas são práticas comerciais que o código estabelece. Aliás, nem é o código que estabelece. Então, no âmbito desse direito civil, nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não nos proíbe. Então, nós temos essa liberdade de atuação, essa ampla liberdade de atuação, né? Nisso que nós tratamos de práticas comerciais, é importante nós entendermos que o CDC ele vai estar trazendo um refinamento da regulamentação disso. Tá? Em que sentido? Eu me explico. Muito embora a prática comercial ela seja permitida e o exercitar disso seja um próprio exercício regular de um direito por parte do fornecedor, essas práticas comerciais, a iniciar pela oferta, ela vai ter algumas peculiaridades que são importantes nós observarmos aqui, tá? Nisso que é importante nós observarmos, tão importante quanto é fogo, né? Tão importante quanto discernirmos entre a distinção existente de uma relação jurídica de direito civil e uma relação jurídica de direito do consumidor. Então é muito importante nós tratarmos disso, mesmo que brevemente, né? De uma forma assim, muito ampla e muito rápida, tá? Relação de direito civil, puramente civil, ampla liberdade contratual, tá? Não intervencionismo. Relação jurídica de direito do consumidor, amigos, a orientação é do artigo 1º, intervencionismo e redução dessa liberdade contratual, tá? Ela se reduz em favor de quem? Ela se reduz em favor desse consumidor que merece ser protegido e não lhe será dado abrir mão de seus direitos básicos do consumidor, tá? Então, avançando aqui. O artigo 31, o artigo 30 vai trazer a seguinte redação, que agora eu compartilho com vocês aqui. Olha o que diz o artigo 30, falando de oferta. Toda informação ou publicidade sucintamente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos e apresentados, marquem, obriga o fornecedor que a fizer veicular e dela se utilizar, e integra o contrato que vier a ser celebrado. Marquem aí. Obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado. Bem, gente, então o que é a oferta? Nós dissemos ali, quando nós falávamos de prática comercial, que esta prática comercial ela será, sim, um conjunto de iniciativas que este fornecedor vai estar levando em frente, vai estar levando a cabo com um único propósito. Tá? Qual é o propósito? Fazer com que a comercialização dos seus produtos e dos seus serviços elas sejam maximizadas. Tá? Então, observem o seguinte, se eu tiro um espaço publicitário no Jornal Nacional, tá? O primeiro intervalo do Jornal Nacional, eu faço a inserção de uma propaganda ali, dizendo que quem se dirigir amanhã, aí eu coloco um QR Code bem no cantinho da TV lá e diz o seguinte, olha, quem se dirigir amanhã ao meu estabelecimento, trazendo esse QR Code aqui, vai comprar um computador por R$500. Tá? Um notebook, um MacBook por R$500. Ora, amigos, que repercussão tem isso na vida de cada um de nós? Nós falamos agora há pouco que
essas práticas comerciais, elas vão fazer com que todos aqueles que são impactados pela mensagem publicitária, melhor dizendo, todos aqueles que são impactados pela prática comercial, muito embora não sejam consumidores, eles serão puxados, trazidos, alçados para uma relação jurídica de direito do consumidor. Todas as vezes que eu me utilizo de uma oferta para puxar aquele consumidor que está lá dentro de casa, que está ali, né, de bobeira, está assistindo a aula de direito do consumidor e aparece um pop-up aqui dizendo o seguinte: olha, hoje eu estava vendo o Instagram e estava lá, Punta Cana por R$990, 12 vezes no boleto. E aí, amigos? Punta Cana, ele é um balneário badaladíssimo, salvo algum engano, no México, né? Por R$900, 5 dias de hospedagem e um negócio assim fora de série. E aí, meus amigos? Que vocês acham que faz com que... Tem consumidor que vai passar indiferente, tem gente que não gosta de viajar, tem gente que tem medo de avião, tem diversas coisas. Mas eu fui lá, cliquei na mensagem. Isso me atrai ou não me atrai para uma relação de consumo? Seguramente sim. Porque essa propagandinha besta e essa ofertazinha besta faz eu acessar aquilo que seja a página do fornecedor, nisso que eu vou me interessar. Ele começa pequeno. Vou me interessando, vou lá e adquiro o produto que está sendo ofertado por este fornecedor. Eu, Eliseu, aderi a uma relação de consumo e o Tício viu aquilo ali, não interessa a ele, ele passou indiferente aquilo. Tanto para um quanto para outro, nós temos aí estabelecida a relação de consumo. Eu tenho a proteção do direito do consumidor em que medida? Eu tenho uma proteção do direito do consumidor fazendo com que este pop-up, esta propaganda, esta informação, entendam isso como informação, e entendendo isso como informação, eu volto lá para um direito básico que este consumidor possui de informação qualificada. Agora é importante nós entendermos que o Tício que passou indiferente a essa relação jurídica, tá? O Tício que passou indiferente a isso, ele não se incomodou, não se interessou por aquilo, mas não retira dessa peça publicitária, ou melhor dizendo, não retira desta oferta a obrigação de que ela sim deva atender aos princípios da boa-fé. Tá? E esta boa-fé aqui entendida, ela é tanto para o Tício como ela será para o Eliseu. Ela é antes da formação contratual, porque Tício não formou contrato. Como ela pode ser para o Eliseu, que foi lá e tentou se interessar, ou para Caio, que efetivamente contratou. Então, uma informação simples, singela, ela atrai este consumidor. Ora, o simples fato de atrair a atenção deste consumidor, o simples fato de atrair este consumidor para perder tempo olhando, né, escavucando os meandros dessa formação de contrato, esse tempo perdido, ele é tutelado pelo direito do consumidor. Então, é importante nós entendermos que toda essa informação, qualquer oferta que apareça para vocês, ponto 1, boa-fé. Tem que ter boa-fé, porque no âmbito de toda e qualquer relação de consumo, a boa-fé que se apresenta é uma boa-fé objetiva, é uma obrigação legal deste fornecedor agir com retidão, agir com correção, agir com honestidade. Tá? E por que isso, amigos? Porque observem que isso é uma escalada. Se essa informação for mentirosa, o que vai fazer com que este consumidor
avance ou não avance nisso que são a formação da relação de consumo, efetivamente. Ora, se essa informação é verdadeira, eu avanço. Se eu acredito nessa informação, eu avanço. Não esqueçamos que este consumidor, dada a sua vulnerabilidade, ele confia nas informações que são prestadas pelo fornecedor. Avancemos, pois. Vamos lá para o artigo 30. Então, nisso que o artigo 30 trata de oferta, é importante entendermos que esta oferta, ela se exige desta oferta boa-fé. Esta boa-fé, ela é antes, durante e depois da formação do contrato. Tá? É importante que se diga isso. A boa-fé aqui é exigida, a honestidade deste fornecedor, a correção deste fornecedor, ela é exigida antes mesmo da formação do contrato, por isso que a oferta ela deva ser cumprida, porque ela já nasce para ser cumprida, tá? Ela tem que ser na execução do contrato e posteriormente a este contrato. Ela é antes, durante e depois. E vamos lá, prosseguindo naquilo que diz o artigo 30. Toda informação, publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos oferecidos, obriga o fornecedor que fizer veicular e integra o contrato que vier a ser celebrado. Gente, sempre se recomenda que guardem-se todas as ofertas que foram apresentadas. E aqui vale uma recomendação. Oferta de construção de um determinado empreendimento, vocês chegam lá, vocês estão na rua, peguem um panfleto lá dizendo o sonho da casa própria. Então guardem aquilo ali, porque aquilo ali deve ser entregue pelo fornecedor, tá? Prosseguindo aqui, artigo 31, tá? Já avançamos da boa-fé, avancemos agora sobre esse direito básico chamado informação. Vamos lá. A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas em língua portuguesa, sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, e outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores. As informações de que trata este artigo nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor serão gravadas de forma indelével, de forma que não se apague. Gente, boa-fé, ok, significa dizer que o fornecedor que está apresentando aquela informação ali, esse fornecedor não está mentindo para este consumidor. Quando nós tratamos de informação, é importante nós relembrarmos que informação ela é tanto um princípio desse direito do consumidor, quanto ela será um direito material básico, quanto será também, ela terá repercussão na comunicação com outro direito básico, que é o direito de escolha. Mas vamos lá falando de informação. Toda informação no âmbito desse direito do consumidor, ela será uma informação qualificada. E aqui, no artigo 31, ele vai estar trazendo um rebuscamento dessa qualificação. Ela tem que ser na língua portuguesa, ela tem que ser clara, tem que ser precisa, ela tem que ser ostensiva, tem que ter os caracteres de qualidade, características de qualidade, quantidade, composição, preço, prazo, taxa de juros, tudo isso com que motivo? De fazer com que, digam lá, fazer com que este consumidor, com a conjugação de todas essas informações, escolha o produto ou o serviço que está sendo ofertado. Tá? Então, quando nós tratamos aqui de que eu acredito nessas informações, porque eu acredito que partiu de lá do fornecedor honestidade, verdade deste fornecedor nessas informações que me são passadas num panfletozinho lá escrito oferta. Muito bem.
Essas informações, amigos, elas são trabalhadas internamente por este consumidor. Tá? Essas informações são trabalhadas internamente por este consumidor. E nisso que elas são trabalhadas internamente, eu começo a fazer as equações daí decorrentes. Qual o final disso? Escolher. Ora, se as informações me conduzem a uma escolha, eu tenho aí a necessidade de que todo este processo o ponto final disso é o processo de escolha, tá? É a escolha propriamente dita. Então, todo o conjunto de informações que vão integrar esse processo de escolha, eles são tutelados por esse direito do consumidor. Porque seguramente, se o fornecedor ele estabelece, olha, eu tenho 7 anos para entregar esse empreendimento imobiliário. Isso vai dentro da minha equação. Olha, eu entrego este empreendimento imobiliário em 24 meses. Eu vou fazendo um processo de escolha e este processo de escolha, amigos, ele se dá a partir das informações que eu colho nesta oferta. O fato deste consumidor se dirigir ao estabelecimento comercial desse fornecedor é aquilo que a oferta vai estar fazendo, vai estar atraindo este consumidor para o estabelecimento comercial do fornecedor. Por esse motivo, vamos lá ao que diz o artigo 35. Olha o que diz aqui. Se o fornecedor... primeiramente, tá, meus amigos, é importante nós entendermos que esse conjunto de informações que são prometidas ao consumidor devem ser entregues pelo fornecedor. Tá? Vamos lá. Artigo 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento da oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente à sua escolha, inciso 1º, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente e, por fim, rescindir o contrato com direito à rescisão da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e perdas e danos. Ficou claro aqui, amigos? Ela inicia como uma proposta, tá? Eu acredito naquela proposta porque eu, consumidor vulnerável que sou, confio. Chega lá, não estou sabendo dos ardis do fornecedor, vou lá, pego esta mesma informação, faço integrar ao contrato. As informações devem ser claras, devem ser qualificadas, porque não é qualquer tipo de informação que satisfaz esse direito do consumidor. Além disso, esse consumidor tem o direito de exigir o adimplemento dessas obrigações. Se essas obrigações não forem adimplidas pelo fornecedor, se apresentam as hipóteses do artigo 35. Tá ok, gente?